No programa de hoje, os resultados da terceira semana de janeiro, entrevista com o economista-chefe da CREF e prognósticos para o ano de 2021, e o Fenalto Fan. Olá pessoal, está começando mais um programa da Fenalto TV. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e associados. O programa de hoje começa com uma boa notícia. Os dados positivos no ano vão avançando e retornando ao patamar em que estavam ao final de 2020 em negócios diários. O assessor de imprensa da Fenalto, Jorge Mussolini, tem mais detalhes. Olá, você que acompanha o mercado de veículos seminovos e usados aqui na Fenalto TV. Os números dessa semana são bem promissores. A semana compreendida entre 18 e 24 de janeiro teve um aumento de 5,51% no número de veículos comercializados, chegando a 64.586 veículos transferidos por dia. Ou seja, a movimentação no começo do ano continua positiva e essa é a expectativa da Fenalto para continuarmos nos próximos meses. Acompanhe os próximos números no nosso próximo programa. Um abraço. Assista agora a Fenalto na mídia, lutando pela revogação do aumento de ICMS no estado de São Paulo. O aumento de 207% no ICMS de veículos usados em São Paulo foi revogado depois de uma decisão judicial e de muita pressão. O sindicato que representa o setor recorreu à justiça alegando haver irregularidades no decreto editado pelo governo de São Paulo, que reduz o incentivo fiscal e, na prática, faz subir a alíquota do imposto de 1,8% para 5,3%. O que vai acontecer? Vamos ter que pagar menos no carro na hora da compra e vender por mais na hora da venda. Quem vai acabar pagando isso é o povo. O carro usado é o único bem no país que paga imposto. E não importa se o carro tem 1 ano de uso ou 20 anos, e nós pagamos impostos sempre. Por exemplo, hoje o dono de uma loja de usados paga R$ 720 de ICMS em um carro de R$ 40 mil. Com o aumento do imposto, o lojista pagaria R$ 2.210 de ICMS, custo que seria sentido pelo consumidor. O Sindicato do Comércio de Veículos Usados temia que o peso do imposto poderia impactar pelo menos 800 mil empregos no setor, que já vem sofrendo com a pandemia. O governo alega que o corte dos benefícios fiscais é um esforço para garantir investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação e segurança. A decisão de suspender a medida para veículos usados foi assinada pelo juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara da Fazenda Pública. Ele afirma que a delegação irrestrita de reduzir o incentivo parece conceder todo o poder antes concedido ao Poder Legislativo unicamente ao chefe do Poder Executivo Estadual, o que seria inconstitucional. Por isso, determina que o governo do estado se abstenha de exigir o tributo com o novo redutor imposto. Datena, com isso, o juiz afirma que a medida deveria partir de uma nova lei da Assembleia Legislativa de São Paulo. O estado tem até 10 dias para responder à justiça sobre o aumento do ICMS. A crise globalizada da pandemia, eu repito, ela é muito mais importante pelas vidas que nós perdemos aqui no mundo inteiro. Mas ela é econômica e terrível para o Brasil, que apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, é um país pobre pela divisão de renda. E você aumentar imposto no Brasil é uma excrescência, mesmo porque o Estado não te devolve nada em termos de serviço. Isso é um absurdo, lamentável. Agora, em nosso bloco de entrevistas, o economista-chefe da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, Nicola Tingas, desenha cenários que podemos esperar da economia brasileira para o ano de 2021. É um prazer tê-lo aqui, senhor Tingas. Olá, eu sou Nicola Tingas, economista-chefe da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Agradeço o convite da Fenalto para comentar um pouco a nossa visão desse ano de 2021. O ano agora, estamos já no final de janeiro, começou difícil, houve uma inversão de expectativas, principalmente pela subida forte da Covid no Brasil, uma segunda onda forte, principalmente com a nova cepa, as questões de oxigênio em Manaus e outras.
mas o fato é que as taxas de utilização de leitos de hospital estão muito altas e esse processo precisa ser revertido, porque sem uma Covid afetando pouco a população, uma vacinação mais ampla, é difícil que o consumidor readquira a confiança para poder sair, para poder gastar, para poder consumir. Isso, evidentemente, afeta todos os negócios e principalmente o setor de serviços, né? Que foi o que menos se retornou no ano de 2020, exatamente por causa do confinamento, e continua sendo o principal candidato a recuperar lentamente. O que isso significa? Boa parte dos 14 milhões de desempregados, 14,1, que se estima cheguem a 16,3 esse ano, algumas casas especializadas que fazem esse tipo de projeção, ou até mais, se eles forem acrescidos àqueles que não têm possibilidade de encontrar emprego, ou desistiram de procurar porque não têm formação e tal, mas gostariam de trabalhar, nós temos um contingente de 30 milhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, gostariam de ter renda e não têm. Então, nesse momento de recrudescimento da questão pandêmica, da questão da paralisação aí, é muito importante que volte um auxílio emergencial. As lideranças que disputam o Congresso, tanto o Senado, a presidência do Senado, como a presidência da Câmara, já estão se colocando a favor de alguma medida nessa direção. A eleição é agora, segunda-feira, e todos estão esperando, e o mercado, inclusive, essa eleição, para saber o que o governo vai fazer. Há uma reforma ministerial aí que está prevista depois da eleição. Então, o novo equilíbrio de forças e a nova agenda do governo, e como será conduzida essa pauta fiscal, essa pauta de ajuda emergencial e algum tipo de incentivo para a retomada da economia, é que o mercado está acompanhando de todos. Então, nesse momento, nós temos ainda outros desafios. A inflação subiu muito, vem subindo, vem tirando poder aquisitivo, principalmente das camadas de baixa renda, exatamente porque essa inflação está mais concentrada em transporte, alimentos e coisas, tarifas. Então, proporcionalmente, o orçamento dessas pessoas está sendo mais afetada e com a menor renda que o auxílio emergencial estava ajudando, você tem aí um primeiro trimestre de queda dessa retomada e já se projeta, o FGV-IBRE já projeta um trimestre de crescimento negativo no primeiro e talvez no segundo. Os analistas de mercado estão todos baixando as revisões de PIB para esse ano de 3,5% para 2,5% e 3%. O Focus de hoje ainda não mostra isso, mas certamente mostrará nas próximas semanas. Tem sempre uma defasagem na média para mostrar o que está na ponta. Então, temos inflação alta, economia desacelerando, incerteza para frente. Então, esses são fatores que realmente trazem um espectro negativo no primeiro trimestre. Contudo, se espera que ações serão tomadas e que alguma conduta será feita. Exemplo, o ministro Paulo Guedes finalmente já veio a público dizer que apoia a volta de algum tipo de auxílio emergencial, mas que vai discutir as contas. Ele vai tentar retomar o corte de gastos, o que é ainda improvável no governo Bolsonaro e com esse tipo de arranjo político que nós temos. Então, talvez se amplie o Bolsa Família, se transferindo outro tipo de benefícios sociais, talvez se faça um crédito extraordinário, que talvez seja possível, viável pelas condições, e talvez se aprove a PEC emergencial, que aciona os gatilhos para diminuir outras despesas no orçamento, tentar ajeitar alguma fonte para esse auxílio. E o que você acha que pode fazer a economia melhorar de vez? Quais são os fatores preponderantes? O número 1 absoluto, número 1, número 2, número 3, é diminuir a Covid. Para isso, precisa aumentar a proteção
e para isso é preciso acelerar a vacinação. Como essa vacinação no Brasil, do jeito que está sendo feita, ela está atrasada perante outros países, as perspectivas de uma melhora no quadro de Covid e vacinação, eu acho que nesse primeiro trimestre são baixas. O processo está lento. Então, a partir do segundo trimestre, eu acredito que esse é um dos fatores que já pode estar começando a sinalizar alguma melhora e, quiçá, no segundo semestre, uma melhora bem significativa. Então, esse é um primeiro vetor que pode impulsionar gradativamente a volta da confiança, a volta de utilização de serviços, circulação, comércio e tudo mais. O segundo, aparentemente vai ser respeitado, o próprio presidente tem dito isso, e também todas as fontes de governo dizem o mesmo, o teto de gastos vai ser respeitado, e a gente já vê que, por conta de todo o grande incentivo fiscal e monetário que nós tivemos ano passado no Brasil e no mundo, nós não tivemos uma queda de PIB de 7%, 8% inicialmente previsto, vamos ter uma queda em 2002 de 4%, 4,5%. E isso ajudou a arrecadação. Então, as contas públicas, elas fecham melhores no ano passado do que o pior cenário. Isso também dá algum espaço fiscal para começar a se movimentar um pouco ainda esse ano. Então, digamos assim, apesar do aperto, as contas fiscais conseguem andar esse ano, e quanto melhor for a gestão de política econômica e mais confiança trouxer, melhor é a resposta dos agentes econômicos. Então, o jogo se chama expectativa e confiança. Se a gente tiver confiança na saúde e a gente tiver confiança que o Estado não vai criar mais problemas, está indo numa direção mais correta, gradualmente a gente deve retomar. Apesar de tudo, esse ano vai ser difícil. Então, a gente precisa estar preparado para maximizar a eficiência do nosso negócio, para trabalhar da melhor forma, do ponto de vista comercial, de atendimento e também do ponto de vista de custos. É mais um ano que depende do que a gente puder fazer de melhor. Por fim, como você vê o aumento gigante de ICMS pelo governo do estado de São Paulo realizado no início deste ano? É muito claro para nós, analistas, há muitos anos, que a carga tributária no Brasil chegou no seu limite. Nós saímos lá atrás, nos anos 80, uma carga tributária em torno de 20%, 22% do PIB, já estamos em torno de 35%, 36%. Não é por acaso que toda vez que se fala de aumento de carga tributária no Congresso, a sociedade toda chia. Quando um governo estadual, que já tem outro tipo de finanças, que depende de ICMS e outros tributos principalmente, aciona esse mecanismo, ele também não está acionando o melhor mecanismo. É um mecanismo que é ruim para todos, porque simulações até da própria Fenalto mostram que você vai acrescer muito o preço de um veículo usado, por exemplo. E um consumidor que está perdendo poder aquisitivo, que já deixou de comprar carro zero para comprar usado, ele agora vai ter mais uma penalização no preço. Então, você vai diminuir os negócios, vai diminuir o giro, pode desempregar muita gente, então você vai arrecadar menos no final, né? Agora, infelizmente, no Brasil, as reações de política econômica federal, estadual e municipal são de curto prazo. Não se faz planejamento de longo prazo, porque o gasto público nunca é respeitado, sempre fura, e aí se vai buscar fonte emergencial, que é um tiro no pé. Então, não é uma crítica a ninguém em particular, mas é uma crítica a todos nós brasileiros, que não trabalhamos com planejamento de médio e longo prazo e vivemos no afogadilho do dia a dia. Então, essas coisas que só prejudicam, como impostos indevidos, acabam acontecendo. O Fenalto Fã de hoje é super colorido. Fizemos um compilado de pinturas de carros que se destacam na internet, com atenção para a galera do Jeep Your Car, que adora misturar cores perolizadas para jogar nas latarias com muito estilo. Apesar de não ser muito a praia de brasileiros,
O gosto por pintura em veículos é muito apreciado em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Jeito rápido e fácil de dar uma cara nova ao nosso companheiro diário. E acabou, chegamos ao final de mais um programa da Fenalto TV, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência, se gostou clique no joinha aqui embaixo, comente o que você achou do vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum novo conteúdo nosso. Compartilhe esse link com seus amigos e associados, semana que vem tem mais, até a próxima, um abraço!